Olá, meu nome é Milton Gatto, eu sou consultor de comércio exterior e no curso de hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre exportação, formação de preços e despacho aduaneiro de exportação. A gente vai começar o nosso curso falando das características das exportações. Quando falamos de exportações, notem, um produto pode ser direcionado ao exterior de duas formas. Diretamente, é aquela situação em que o próprio produtor, através dos seus próprios recursos, coloca a sua mercadoria no exterior. Essa operação ela é realizada pelos mais diversos tipos de empresas, mais diversos segmentos, pequenas, micros, grandes empresas, todas elas atuando desta forma diretamente. A forma indireta é quando nós temos um interveniente na operação de exportação. Ou seja, estamos falando da venda da mercadoria de um produtor a um interveniente localizado no país, onde este posteriormente colocará a mercadoria no exterior. Aí nós temos, no caso da exportação indireta, a atuação de trading companies, empresas comerciais exportadoras, consórcios, cooperativas, ou seja, todas aquelas pessoas jurídicas, no caso, que estarão realizando a exportação para o exterior em função de uma compra no mercado interno. Vale dizer aqui, a compra no mercado interno que antecede o processo de exportação. O intuito desse curso é entender exatamente estas particularidades, principalmente naquilo que falamos quanto a incentivos fiscais. E exatamente no caso dos incentivos fiscais, como é que nós poderemos utilizá-los para a chamada formação de preço de exportação. Aqui nós temos um roteiro básico de exportação. Tudo começa, obviamente, com o encontro das partes envolvidas, a parte vendedora, aqui no Brasil, e a parte compradora, que é o cliente que está lá no exterior. Nesse momento é que ocorre a apresentação da empresa, dos produtos, inclusive das condições de venda. É importante ressaltar todas as condições de venda que são tratadas eventualmente em uma reunião, um conference call, o que quer que seja, elas são fixadas pelo exportador no primeiro documento que aparece na área, que é a fatura pro forma, ou em inglês, pro forma invoice. A pro forma invoice, ela é nesse momento um mero orçamento. Não confundam pro forma invoice com pedido ou qualquer outra situação. A pro forma invoice, neste momento, ela se configura tão somente como um orçamento. Sim, a partir do momento em que o cliente no exterior, ele aceita aquelas condições, ele responde textualmente ao fornecedor que aquelas condições estão de acordo com aquilo que ele precisa, de acordo com aquilo que ele deseja, aí sim nós teremos a formalização de um pedido, mas somente após este momento. Antes disso, a proforma ela é um mero orçamento, que isso fique bem claro. Aí sim, a partir do momento da formalização do pedido por parte do importador no exterior, o exportador brasileiro ele começa a preparar as mercadorias, os volumes que serão necessários para fazer esse processo de exportação, inclusive as questões ligadas quanto à embalagem, situação que já deve ter sido definida no primeiro momento em que foi falado com o cliente no exterior. E aí sim, preparar toda a mercadoria para que ela seja efetivamente embarcada para o exterior, concomitantemente com os documentos que serão necessários. Nós teremos oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esses documentos logo mais, mas é nesse momento em que o exportador ele concede ao importador a documentação necessária para que o importador lá no país dele faça o despacho aduaneiro de importação. Aqui só um comparativo, quando nós fazemos importações, nós recebemos todos esses documentos, né, relativo ao processo de importação, onde eles são confeccionados no exterior pelo exportador.
Como aqui no caso estamos falando de exportação, a recíproca ela é verdadeira. Aqui então os documentos serão emitidos pelo exportador brasileiro, que os encaminhará ao seu cliente de acordo com aquilo que foi negociado. Se é um pagamento à vista, se é um pagamento financiado, uma carta de crédito ou um pagamento antecipado, tal qual nós já tivemos oportunidade de estudar em outros cursos. Bom, falando um pouco então sobre esse roteiro, vamos falar um pouquinho de situações que antecedem o processo de exportação, que é o caso das normas administrativas. Aqui também cabe ressaltar que as normas administrativas aplicáveis aos processos de exportação, elas são suportadas pelo mesmo dispositivo legal que as normas administrativas de importação, ou seja, a Portaria SESEX de número 23 de 2011. A Portaria SESEX, ela acaba sendo um agregado tanto de exportação quanto de importação. É uma única norma. E dentro do processo de exportação, então, serão discutidas questões ligadas a credenciamento, condições de venda, marcação de volumes, em suma, todas as questões de ordem administrativa que são exercidas pela Secretaria do Comércio Exterior, daí o porquê Portaria SESEX, que são aplicáveis sobre os processos de exportação. Quando nós falamos processo administrativo, questão de ordem administrativa sobre processo de exportação, estamos falando primeiramente e basicamente sobre o RE, ou o Registro de Exportação. E aqui também eu faço um comparativo com os processos de importação, que é muito importante. Enquanto na importação nós teríamos, por exemplo, uma LI, uma licença de importação, que ela será eventualmente solicitada para cada produto, nós temos na exportação o contrário. A RE, o Registro de Exportação, sempre será necessário para todas as exportações, salvo poucas situações especificadas pelo governo. Mas aqui a relação é totalmente inversa à importação. Para importação nós temos LI para alguns produtos. Na exportação nós teremos o RE para basicamente todos os produtos que deixam o território nacional. Lembrando que o RE, hoje ele é elaborado através do acesso ao Siscomex, então também aqui a necessidade de ter o radar, a empresa devidamente habilitada para que possa fazer os processos de exportação, e aí sim, acessando o Siscomex, o exportador ou o seu despachante aduaneiro, quem quer que seja, poderá elaborar o RE basicamente através de cliques do mouse. Hoje existem diversas tabelas que dão suporte à emissão da declaração de exportação. Obviamente, assim como na importação, o exportador também fica sujeito a eventuais penalidades em que descumprir as demais formalidades para o processo de exportação. E lembrando que o RE, como já falamos anteriormente, o RE, o Registro de Exportação, que nada mais é o conjunto de informações de natureza comercial, fiscal, cambial, né? Ele sempre será elaborado previamente à saída da mercadoria do território nacional, lembrando que esse documento possui prazo de validade. O prazo de validade do RE é de 60 dias. Então aqui também cabe uma dica da seguinte forma: toda vez que formos fazer um processo de exportação, não temos necessidade de sair correndo no Siscomex e já elaborar o registro. Tá? O registro ele tem validade por 60 dias. Então a ideia aqui é, uma vez que estiver separada a mercadoria, confeccionada a documentação, aí sim partimos para o RE, partimos para o Siscomex e fazemos a elaboração do RE, aí agora basicamente se configurando cópia da documentação que foi elaborada. Lembrando que caso o registro de exportação, que já está lá no Siscomex, ele não tenha sido utilizado dentro do prazo de validade, obviamente ele pode ser prorrogado. E lembrando, né, nós prorrogamos um documento ainda durante o seu prazo de vigência. Caso ele tenha sido vencido, não há o que se falar em prorrogação. Lembrando que estas questões são de ordem administrativa. Então, neste momento, tudo que nós estamos fazendo é simplesmente
o registro de exportação, que, como eu falei anteriormente, configura todos os dados comerciais, cambiais, fiscais, assim por diante, apenas para registro da operação no Siscomex, para satisfazer as questões ligadas à Secretaria de Comércio Exterior. Outra coisa é falar sobre o despacho aduaneiro, que é aquele procedimento realizado na zona primária ou zona secundária, se for o caso, com vistas a liberar a mercadoria para que ela saia efetivamente do Brasil. Neste momento, né, podemos chamar aqui de momento 1, nós estamos falando apenas do registro da exportação. Então, depois nós falaremos sobre o processo de despacho aduaneiro. E aí sim, caso alguma coisa esteja em desconformidade quando falarmos sobre o despacho aduaneiro em relação àquilo que já está registrado no RE, a Receita Federal acaba tomando aqui normas específicas para a correção do processo. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre os incentivos fiscais ligados à exportação e como nós utilizamos esses incentivos para a formação de preços de exportação.